Olá, tudo bem, pessoal? Professor Robson mais uma vez, para a gente falar sobre introdução à ciência atuarial, beleza? Avançamos um pouco nos conceitos, né? No número de objetos expostos ao risco, principalmente as características relacionadas à função de sobrevivência, à esperança matemática e à questão de sinistros. A partir desse momento, estaremos entrando no outro ponto interessante da atuarial, que é o prêmio anual puro, né? O prêmio anual ele é calculado baseado numa pretensão futura do investidor. Imagine, por exemplo, que daqui a 15 anos você queira ter um patrimônio X. E como isso pode ser formado? Como esse volume, esse montante pode ser formado, né? A ciência atuarial trabalha alguns conceitos chamados de tabelas, que não são as tabelas de sobrevivência, mas são tabelas baseadas na idade da pessoa pretendente ao prêmio e características relacionadas à tipologia, né, vamos dizer assim, da região onde a pessoa se localiza, por exemplo, né? Pode ser uma região que a pessoa tem uma expectativa de vida maior, pode ser uma região onde a pessoa tem uma expectativa de vida menor. E tudo isso forma um conjunto de elementos que compõem qualquer cálculo atuarial até então, né? Eu falo uma tipologia porque é um tipo, é um modo de viver em cada região e isso altera diretamente na construção das tabelas atuariais. E essa tabela que nós vamos tratar a partir de então são constituídas por meio de convenções e essas convenções, por sua vez, ela tem suas variações. Claro que a técnica de calcular uma convenção na tabela em Zurique, na Suíça, é uma, e a mesma técnica para cá, só que com a característica diferente para lá, como o índice de desenvolvimento humano, qualidade de vida e expectativa de vida de uma forma geral, ok? Baseado nisso, nós vamos calcular essa questão que é o prêmio anual puro. É também colocado pela convenção desta forma, tá? O PAP, prêmio anual puro, ok? Esse é o nosso objeto de interesse nesse momento na ciência atuarial. Um pai zeloso, com 40 anos de idade, decidiu adquirir um capital de 100 mil para seu filho de 6 anos. Esse capital destinar-se-á ao financiamento dos seus estudos na universidade ao completar 18 anos. Quanto deverá pagar, o pai pagar, de prêmio anualmente? Sabendo-se que para esse tipo de seguro, a entidade seguradora utiliza-se da AT 83 a 9% ao ano. Pessoal, conhecedores do objeto que nós vamos estudar, agora vamos trabalhar a fórmula desse objeto, ok? Então aqui do nosso material que a gente utiliza sempre como uma fórmula padrão, né? O objeto de resolução inicial, mas assim, não se preocupem, vocês não vão ter que procurar cada tabela, a cada exercício dentro da tabela, a sua tipologia, não, porque no exercício eu já vou dar os valores de tabela, ok? Na hora que pegar o exercício, vocês vão entender bem essa parte do que eu estou falando para vocês. Então agora eu vou colocar aqui e detalhar a fórmula, ok? Vamos lá. A fórmula inicial que nós vamos trabalhar, ela tem relação temporal, sobretudo temporal, e a relação dela com os valores e as idades, tá? Então aqui a fórmula seria, deixa eu colocar aqui, abrir um pouquinho mais o nosso espaço, P, que é igual, entra-se aqui já o valor percentual, né, aquele valor trabalhado em relação ao juro, que sempre vai ser aqui para nós na atuarial 1 sobre 1,09, que é a taxa de juro anual, elevado ao tempo, que são 12 anos, vezes o valor que se pretende ao final do investimento, que aqui nessa situação é 100 mil. Isso tudo é dividido
pelos valores trabalhados em convenção, tá? Que seria inicialmente N de 40 menos N de 52 sobre D de 40. O que isso quer dizer? Essa parte, sobretudo, a idade inicial do responsável pelo pagamento e a idade final do responsável pelo pagamento e o que essa idade representa dentro da tabela, tá? Que é 40, o tempo inicial dele, certo? Então já temos aqui informações, aqui eu já coloquei, né, o valor da taxa de juros, o tempo e o valor financeiro. Agora vamos substituir esses valores de N de 40 e tudo mais. Vamos trabalhar já com a substituição desse valor. Deixa eu já colocar aqui um pouco mais embaixo. Acho que não vai interferir tanto para nós aqui. Questão de espaço. Tá? P1 sobre 109 elevado a 12 vezes 100 mil sobre... Agora vamos fazer a substituição. Essa substituição das nomenclaturas aqui, das convenções, pelo valor que ela representa dentro da tabela. E agora os números são um pouco extensos para nós, né? Trata-se de 354 mil. 354 mil 525 vírgula 7978. 4 casas após a vírgula, ok? Menos 113 mil 482 vírgula 9774. Isso tudo sobre 31.157,3383. Pronto. N de 40, né? Lá da tabela, N de 40, o que representa para nós nesse momento? Opa, desculpa. N de 40, o que ele representa para nós? A idade inicial na tabela de convenção, que representa a mesma coisa que 354.525,7978. Vou colocar a tabela de convenção para que vocês possam observar como isso acontece, tá? Como ela se estabelece. Ok? Agora, observando aquela tabela, aquele monte de coisa, tá aqui, 12 anos depois, qual é o valor de convenção dele? 113.482,9774. E o D40, que é na mesma expectativa do N de 40, 31.157,3383. Resolvendo isso aqui agora, gente, nós partimos para o lado de cá, tentar aqui economizar um pouco de espaço, né, para que a gente consiga solucionar essa questão aqui, certo? Ok, temos aqui, vamos começar a resolver essa potenciação, tá? Já para a gente efetuar logo na frente a multiplicação. Então eu fico aqui com 109 elevado a 12 dá 2,8127. 8127. E aí, se aqui embaixo a convenção diz que eu tenho que trabalhar com 4 casas após a vírgula, aqui também eu vou utilizar esse mesmo padrão, tá? Então aqui já é uma sequência dessa atividade aqui de baixo. Tá aqui, né? Vezes 100 mil. Sobre, começamos aqui já a resolver essa parte de baixo, né? Dá 241.354 menos 113. Esse valor aqui, para depois a divisão, né? Porque tem já um denominador comum para os dois números, tá? Tenho aqui 241.042 com 82,04. Olha que legal. Sobre, repito aqui agora, né? 31.157.
é uma divisão da outra divisão. 157, 3383. Continuando aqui embaixo agora, né? Uma sequência. Dividindo 1 para 2,8127, eu tenho 0,3555, tá? Que já é sequência, tá? Só para a gente não misturar com essa parte de cima, que o meu quadro aqui é bem pequeno, certo? Lá em cima é a primeira parte aqui, na sequência dela. Resolvendo isso aqui, né? Eu tenho aqui, ó, vezes 100 mil, continuo com 100 mil ali, nem mexi nele ainda. Sobre, agora eu já posso fazer essa divisão, né? 241.042,8204 dividido para 31.157,3383. O que eu encontrei? 7,7363. Ok. Efetuando essa multiplicação para depois essa divisão agora. 0,3555 vezes 100 mil. Né? Vai dar 35.553,4725. Tudo isso sobre 7,7363. E vai me dar um total ao final. E o duro é que não está cabendo o resultado final, né? Mas vou colocar aqui mesmo assim. Mesmo que fique um pouco apertado ali. Depois eu clareio a situação para nós, tá? 4.595,66 centavos, tá? 4.595,66 centavos, certo? Esse é o valor final. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que o camarada, né, que tem a pretensão de ver o filho dele lá formado, vai contribuir durante 12 anos com o valor anual de 4.595,66. Professor, mais 4.595,66, ao final de 12 anos vai dar 55 mil, não dá nem 60 mil. Como o cara vai ter 100 mil? Com a remuneração de 9% ao mês, taxa sobre taxa, até a integralização de 12 meses, levando em consideração os aspectos regionais, que é uma forma como se fosse um sistema de spread bancário. Né? Por exemplo, a regra do prêmio anual puro diz que se o camarada contribuir por 7 anos e ele morrer nesse intervalo, ele não tem direito à restituição do valor que foi contribuído por 7 anos, porque é uma perspectiva de risco inserida nisso, tá? Então, assim, alguns vão morrer e isso vai sobrecarregar taxas para outros, e ao final eles vão pagar esse valor. Então, assim, se somar esses 4.595 por 12 anos, vai dar 55, quase 60 mil talvez. Não vai dar 100 mil, mas para chegar aos 100 mil é remuneração de juros sobre juros, mais os aspectos relacionados à longevidade, né, a longevidade desse cidadão que é o contribuinte aqui nessa situação, tá bem? Deixa eu apagar aqui só para a gente colocar o valor final aqui, que ficou muito escondidinho lá embaixo, né? Então o valor de contribuição do prêmio anual puro será de 4.595,66. Se comparado com o nosso exercício anterior, esse aqui está muito fácil, né? Se comparado com o nosso exercício anterior. Mas beleza, galera. Basicamente é isso. A gente precisa focar nesses elementos: capital, tempo, taxa. Sempre é capital, tempo, taxa. Agora sim, não preciso me preocupar com a tabela. Por exemplo, elas têm nomenclaturas, né? AT83. Pessoas nascidas no ano de 83, ou na convenção que ocorreu em 83, diz que a perspectiva de vida da pessoa era de 73 anos. Mas isso é no Brasil, isso não é na Mongólia, ou na Somália, ou não é na Noruega e na Dinamarca. Então as tabelas elas têm suas variações. Tá? A técnica de calcular pode ser a mesma,
mas levando em consideração os aspectos daquela região específica onde ela vai ser trabalhada, ok? Valeu, galera! Fechou? Até mais!